Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que os blogueiros do UOL, eles ficaram com medinho, desesperadinhos, sobre o que pode acontecer com as sanções do governo Trump dos Estados Unidos contra o STF, contra Alexandre de Moraes e companhia. Você vai ver como que repercutiu isso e como que eles deram essa notícia neste vídeo. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Secretário de Estado Marco Rubio acaba de dizer que vai tirar o visto de todos os censores e violadores da liberdade de expressão estrangeiros, das autoridades internacionais e os seus cúmplices. Ele tuitou agora aqui. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. E ele segue na segunda parte. Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Parabéns, secretário de Estado Marco Rubio, e a gente fica muito satisfeito em ver que a administração Trump está antecipando e adotando a política do No Censor on Our Shores Act, projeto de lei que tramita dentro do Congresso americano e que visa justamente retirar o visto daqueles violadores da primeira emenda americana, principalmente da liberdade de expressão. A esperança. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. A Mônica publicou hoje de que aliados próximos a Bolsonaro esperam que Trump aplique sanções a Moraes nos próximos 10 dias. Eles trazem prazo, eles estão fazendo as contas aí de prazos. As medidas inicialmente seriam aplicadas apenas contra o ministro e parentes dele. Os demais ministros só passariam a ser alvo caso se solidarizem com Moraes. Então, quer dizer, vai ser uma retaliação caso haja ali um apoio a Alexandre de Moraes assim que ele sofrer essa sanção americana. 3 ministros do STF foram excluídos até agora das gestões feitas pelo Eduardo Bolsonaro. São eles André Mendonça, Cássio Nunes, que foram indicados pelo Bolsonaro, ao Supremo, e o Luiz Fux. O chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, ele citou na semana passada a grande possibilidade da imposição de sanções contra Moraes. Não deu prazo, tem a apuração também da Raquel Landim, está na nossa página a reportagem da Raquel Landim, nossa colunista e apresentadora aqui do UOL, apurou que essa declaração foi feita num depoimento na Comissão de Relações Exteriores do Congresso americano e que foi fundamental, inclusive, para que a Procuradoria-Geral da República mudasse o seu entendimento sobre essa ameaça feita por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e por isso traz aí esse início de investigação de Eduardo Bolsonaro, porque também está por trás disso. Vamos lá, Josias, vamos entender. Será que 10 dias? Será que está aí nessa reta final mesmo essa sanção? A coluna da Mônica Bergamo traz isso. Essa é a expectativa dos bolsonaristas, Depois que o Marco Rubio, que é o chefe do Departamento de Estado norte-americano, declarou numa comissão do Congresso, Comissão de Relações Exteriores, que essa era uma possibilidade muito forte de imposição de sanção contra o Alexandre de Moraes, está todo mundo na expectativa de que isso realmente ocorra, não é? Agora, não há dúvida, Fabiola, de que existe a cogitação da parte do governo americano. Agora, há muita dúvida sobre o grau de influência do Eduardo Bolsonaro em relação a essa animosidade do Marco Rubio. Marco Rubio é um personagem de origem cubana, ele é muito atento aos movimentos da América Latina, é um sujeito que fala muito bem espanhol, tem noções de português, não é um neófito em matéria de Brasil, então ele tem um interesse especial pela região, né? Agora, antes da manifestação dele
comissão do Senado americano, do Congresso americano, o Eduardo Bolsonaro havia conversado com um deputado proto-trumpista e tinha instado esse deputado a questionar o Marco Rubio sobre esses planos da Casa Branca em relação ao Alexandre de Moraes. E a pergunta foi muito direcionada. O inquisidor tratou o Alexandre de Moraes como um violador de direitos humanos, disse que o Bolsonaro está prestes a sofrer uma sanção política do Supremo, uma condenação política, e aí perguntou o que faria o Departamento de Estado americano em relação a esse quadro no Brasil. Foi a partir dessa pergunta que veio a resposta do Marco Rubio. Agora é preciso verificar até que ponto, em primeiro lugar, a influência do Eduardo Bolsonaro se estende ao Departamento de Estado ou está limitada ao Congresso americano, né, a esses personagens mais radicais do trumpismo, e até que ponto o Departamento de Estado, a Casa Branca, está disposta a ir, até que ponto o governo do Trump está disposto a ir para sancionar um tribunal no exterior, um magistrado de tribunal superior do Brasil, para beneficiar o Bolsonaro. Isso não está claro. Se vier a providência e o Itamaraty está sondando o terreno, tentando evitar que isso ocorra pelas vias diplomáticas, está fazendo as suas gestões, né? Se vier a providência, será muito ruim, porque vai envenenar a atmosfera política no Brasil e vai forçar o governo brasileiro a adotar uma posição que não convém a essa altura. Nós estamos lidando tão adequadamente com o governo, com as precariedades do Trump, né? E a essa altura, um ruído como esse pode levar o Brasil a ter uma posição um pouco mais enfática e, do outro lado, pode suscitar uma reação qualquer do governo americano, que não seria bom a essa altura para nós, né? Então, há uma grande expectativa em relação a esse próximo movimento, Fabiola, e o bolsonarismo está torcendo por isso, né? E o Centrão nem tanto. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a consequência política dessa movimentação nos Estados Unidos, né? Mas a expectativa existe e é grande. E da parte do bolsonarismo, a expectativa é essa, de que venha uma sanção rapidamente. Agora, é preciso ver se a Casa Branca vai fazer mesmo esse movimento, né? Ô Sakamoto, a gente tem aí, em relação a essa sanção, também uma preocupação do governo Lula, né, em relação a isso. A gente falou aqui sobre o impacto para Bolsonaro. Uma sanção como essa, como é que o governo Lula deve reagir? Se ela realmente vier daqui a 10 dias, como alguns estão aí chutando, vamos colocar assim, né, trazendo essa previsão, de que maneira o governo deve reagir e mais, o próprio Supremo, porque segundo essa apuração, diz que se os outros ministros reagirem, eles também serão punidos, vamos colocar assim. Caso eles não reajam, não serão. Como é que deve reagir o Supremo e como é que deve reagir o presidente Lula? E mais, é possível evitar essa sanção? O governo Lula deve tentar fazer alguma articulação para isso? Então, Fabíola, o governo Lula já está se articulando, já está conversando nos Estados Unidos para tentar botar panos quentes nessa situação. Está tentando expor os prós, né, e os contras do ponto de vista norte-americano, né, claro, frisando os contras, para evitar isso, que exatamente vai acabar azedando um pouco a maionese na relação do Brasil com os Estados Unidos. A questão é que, vamos colocar em pratos limpos, assim, uma sanção contra o Moraes vai mudar a condenação do Bolsonaro? Não. Uma sanção contra os outros ministros do STF vai mudar uma condenação do Bolsonaro? Não. Ou seja, o destino do Bolsonaro vai depender da decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não vão se dobrar às sanções, né, do governo norte-americano. Né? Isso serve, na verdade, muito mais para ajudar a manter o poder, manter a influência do bolsonarismo em meio a um questionamento público do próprio bolsonarismo, que vê algum dos seus filhotes, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado não dá para chamar de filhote do bolsonarismo, até peço desculpa. Ele é da direita, mas ele já era da direita antes. Mas o Tarcísio, que é um filhote do bolsonarismo, né, que se firmou
como assessor de Bolsonaro, né? Outros nomes da direita, o Caiado, o Zema, entre outros, vão despontando por conta própria, buscando esse eleitorado que vai ficar órfão da ausência do Bolsonaro. Então, o que acontece? No meio disso tudo, o bolsonarismo precisa demonstrar força. E nada melhor que a demonstração de força que o próprio governo norte-americano movendo sanções contra os membros da Suprema Corte brasileira por conta disso. Mas isso não vai mudar. Eu concordo com o Jamil, toda semana sai o nome de alguém que foi sancionado. Tribunal Penal Internacional, o procurador do Tribunal Penal Internacional tomou sanção porque tinha denunciado Benjamin Netanyahu, o açougueiro de Tel Aviv, né, por conta do que está acontecendo em Gaza, e também denunciado os açougueiros do Hamas, né? Então, o que acontece é que o mundo vai continuar, não vai degradar, isso aí não vai ter. Vai ser uma coisa política voltada muito para a questão interna. A questão dos Estados Unidos é outra. O governo Trump, ele não vai simplesmente sancionar o Brasil porque ele está apaixonado pelos belos olhos do Eduardo ou do Jair. Isso não funciona. O governo norte-americano, o governo Trump, mostrou que ele é guiado pelos seus próprios interesses, não tem nem interesse dos Estados Unidos, pelos seus próprios interesses. Sancionar o Brasil haveria interesse de 2 pontos de vista, tem um ponto de vista geopolítico e um ponto de vista econômico. Ponto de vista geopolítico seria sancionar o Brasil, criar dificuldades de forma a ajudar um candidato um candidato mais alinhado ao Trump se eleger em 2026 na presidência da República e não o Lula. E aí seria melhor para o Trump, né, aqui no hemisfério ocidental. E do outro lado é a questão econômica, né? É pressionar o Supremo, né? Inclusive porque tem empresas norte-americanas, principalmente as plataformas digitais, as big techs, que são alvo de ações do Supremo Tribunal Federal, por falta exatamente de regulação da atividade delas aqui no Brasil. E elas acabam, na verdade, agindo como se estivessem livres, como se estivessem nos Estados Unidos, e as leis brasileiras são outras, né? Então a gente viu isso, inclusive, com o Elon Musk, que foi sancionado pelo ministro Alexandre de Moraes. O X, a plataforma foi suspensa por 30 dias, porque o X desrespeitou a lei brasileira e descumpriu decisões judiciais. Então o que acontece é que, é claro, seja para garantir vantagens ou protecionismo para empresas norte-americanas ou geopolítico, o governo Trump aceitaria esse caminho entregue pela família Bolsonaro para poder agir. A questão é que, e para terminar, a depender do tamanho da sanção, o feitiço se vira contra o feiticeiro. E é isso, inclusive, que o governo Lula avalia também. Ele está tentando evitar a sanção, mas a depender do tamanho da sanção, isso pode ser usado contra o bolsonarismo e contra o governo Trump. Vamos lembrar todo mundo o que aconteceu no Canadá. O Trump começou a chamar o Canadá de 51º estado norte-americano, falou que ia comprar o Canadá. Os conservadores estavam em primeiro lugar nas pesquisas, os liberais que estão no poder estavam bem mais baixo, e inverteu a curva de uma forma surpreendente. Liberais permaneceram no poder. No México, Claudio Sheinbaum ganhou popularidade batendo de frente com o governo Trump. Qualquer país, na Groenlândia também, o pessoal que bate de frente com o governo Trump, que está falando que ia anexar a Groenlândia, no Panamá, em uma série de países, quem bate de frente com o Trump ganha popularidade. Isso está acontecendo no mundo inteiro, é uma identidade reativa ao governo Trump. Então o que acontece? A depender do tamanho da sanção, e é isso que o governo norte-americano estuda com muito cuidado, porque a depender do tamanho da sanção, se não for limitada a uma pessoa, se crescer, eles podem acabar ajudando o próprio Lula a ganhar voto no ano que vem. Ai. Tem muita gente comentando aqui no nosso chat. Ah, mas o Xandão vai pra cima. As pessoas querem saber como é que vai ser a reação do Xandão, ô Sakamoto. De que maneira ele vai reagir. Ele já falou sobre isso, né, uma vez. Ele falou, eu acho que ele falou, olha, não precisa ir para os Estados Unidos, ele vai para a Europa para passear, né? E ele falou que já não tem conta nos Estados Unidos, né? Então ele não seria afetado. Tem gente que diz, mas isso também afetaria empresas de bandeira americana no Brasil, né? Então, por exemplo, Mastercard, outras empresas assim poderiam ser afetadas. Mas, sinceramente, o Alexandre de Moraes não vai se importar, bem pelo contrário, assim, sabe? Tem outros ministros que se importariam? Sim, mas pelo jeito o Eduardo Bolsonaro já tirou esses ministros dos ataques, né? Que é o André Mendonça, o Cássio Nunes Marques e o Luiz Fux. Olha, uma coisa é certa, se o Eduardo Bolsonaro estivesse aqui no Brasil, muito provavelmente ele estaria de mãos atadas, ele não estaria fazendo o que ele está fazendo lá nos Estados Unidos. Por isso que ele foi para os Estados Unidos, foi uma saída do Brasil estratégica,
E aí foi justamente para os Estados Unidos. Primeiro, porque ele precisava ter liberdade para poder fazer e para poder falar, né, o que ele queria falar. Nem como parlamentar ele tinha liberdade para poder falar aqui. Já uma das funções do parlamentar é falar, isso é garantido na Constituição. Pois bem, aqui ele não tinha esse direito de falar, assim como os brasileiros, no geral, têm que ficar medindo as palavras para poder falar aqui no Brasil nos tempos de hoje. Pois bem, Eduardo Bolsonaro se retirou do Brasil, pediu licença como parlamentar e foi para os Estados Unidos. Então lá ele se juntou ao Paulo Figueiredo, ele se juntou ao Alan dos Santos, ele se juntou ao Constantino, né, a juíza lá, a Ludmila Grilo, e estão fazendo com que os Estados Unidos olhem para o Brasil, né, no sentido de que existe um judiciário aqui no Brasil, um judiciário autoritário, um judiciário que não está cumprindo as leis, que está rasgando a Constituição. Então, como o Eduardo Bolsonaro tem esse contato lá nos Estados Unidos, não só com os brasileiros que já estão lá, né, mas também ele tem um contato direto, ele é amigo do filho do Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. Então ele fica com essa facilidade de permear ou de andar, né, de se comunicar, de ter uma interlocução com a Casa Branca, né? Imagina, o cara conhece pessoas ligadas ao presidente dos Estados Unidos da América. Não é qualquer pessoa, é o filho do presidente dos Estados Unidos da América. Então, o Eduardo está fazendo um excelente trabalho no que se refere a passar as informações necessárias, dossiês, enfim, tudo que é necessário para que e essas informações, me parece que primeiramente é passada ao Congresso americano, porque me parece que é do Congresso americano que vai vir as sanções aí, né? Mas eu acho que tem que ter uma autorização, se eu não me engano, do Trump, alguma coisa nesse sentido. Enfim, mas isso está sendo levado ao Congresso americano, está sendo informado ao Congresso americano para que seja tomado alguma providência em relação às sanções, né? E o secretário do governo dos Estados Unidos, o Marco Rubio, ele já deu um alerta, ele já falou algo nesse sentido. Ele foi questionado por um parlamentar e respondeu que as sanções estão sendo analisadas e que tem muita possibilidade de que essas sanções serão aplicadas em autoridades do judiciário aqui no Brasil. Aí pronto, aí o mundo caiu, todo mundo do STF ficou ali apreensivo, desesperado, os imprensa, os blogueiros de plantão. Então todo mundo está muito desesperado, muito apreensivo, né? E com essa ação aí, o que é que o PGR fez? Pediu para abrir um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. Já que ele está julgando na visão do PGR e do Alexandre de Moraes, né? O Eduardo Bolsonaro estaria colocando o Brasil em risco, a democracia do Brasil em risco, né? Tá conspirando contra o Brasil, conspirando contra o direito democrático dos brasileiros e do Brasil, enfim.
toda essa narrativa que é construída por eles. E aí resolveram abrir aí esse inquérito e o Eduardo Bolsonaro agora está sendo inquirido a pedido do PGR, e o Alexandre de Moraes vai conduzir esse inquérito aí a pedido do PGR. Ou seja, Alexandre de Moraes é que vai dar diretrizes por onde vai caminhar isso. O que você acha que vai acontecer? Eu não tenho a menor dúvida de que eles vão, a qualquer custo, tentar prender o Eduardo Bolsonaro. Tentar impedir que o Eduardo Bolsonaro avance nessa sua postura de passar informações sobre o judiciário brasileiro para o Congresso americano e para o governo Trump. É isso que vai acontecer. Mas as sanções estão aí batendo a porta. Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Até breve.